Opa, beleza, bem aqui, e sejam bem-vindos ao Contos da Internet, onde contarei histórias assustadoras, peculiares e de vingança do Reddit. Certifique-se de sempre trancar suas portas. Eu moro em um bairro bastante seguro e geralmente eu sempre tranco minha porta. Ontem à noite eu aparentemente esqueci de trancá-las. De noite eu estava preparando para levar meus cachorros para passear, chequei se a TV estava desligada e as luzes também, e de repente um dos meus cachorros começou a rosnar. Não era muito estranho, pois às vezes ele faz isso quando as pessoas passam pela frente de casa. Ele só faz isso com certas pessoas, não com todas. Então eu ouvi a porta da frente abrir e acho que tinha visto alguém entrar. Meu cachorro então começou a latir muito mais. Meu outro cachorro, que é mais amigável com todas as pessoas, veio correndo do outro quarto para ver o que era. E quando eu chego na porta, tem um cara parado na frente da minha porta. Eu falo: "Que porra é essa? Quem é você?" Era um cara com seus 20 e poucos anos. Ele era magro e alto. Ele responde: "Oh, espere, eu não acho que estou no lugar certo." Eu respondi: "Oh, sim, tenho certeza que você está no local errado. Saia da minha casa." Ele realmente parecia genuinamente confuso, mas não deixava de ser estranho. Ele se desculpou e disse que estava indo para a casa de alguns amigos e errou o endereço. Perguntei a ele que casa ele estava procurando e ele disse um número. Era apenas alguns números de distância do meu. Ele se desculpou novamente e foi embora. Ele parecia legal e não ameaçador, mas eu ainda estava meio assustado, porque não é todo dia que alguém entra na sua casa. Na manhã seguinte eu estava pronto para sair. Eu estava planejando contar ao meu vizinho que o amigo deles entrou na casa errada ontem à noite. Eles eram um casal na casa dos 30. Eu não os conheço muito bem, mas já conversamos antes. Por sorte, achei um deles quando estava levando meus cachorros para passear. Eu não queria parecer bravo ou assustado com o que aconteceu, então eu casualmente disse: "Ontem seu amigo lhe contou que ontem à noite ele entrou na casa errada." Meu vizinho me deu um olhar confuso e disse: "O do que você está falando, seu amigo? Ele entrou na minha casa ontem à noite pensando que era a sua." Meu vizinho ficou quieto por um segundo e então disse: "E não quero te deixar preocupado, mas não faço ideia do que você está falando. Nós não recebemos nenhum amigo em casa ontem." Essa situação aqui no Brasil não aconteceria facilmente. Como a maioria das casas daqui tem muros, então temos mais segurança nessas situações. Eu acho que isso é um problema lá fora, porque tem pouca segurança nas casas, onde qualquer louco pode invadir o local, e também existem vários casos de pessoas morando na casa da pessoa sem ela saber. Não deixe o motorista de Uber cancelar a viagem quando estiver no carro. Isso aconteceu em junho de 2018 em Portland, Oregon. Eu entendo que agi como um idiota nessa situação. Desde que isso aconteceu me tornei mais cauteloso, e honestamente muito mais paranoico. Fui em uma festa com uns amigos e fiquei muito bêbado. Eu estava tão louco que mal me lembro dos meus amigos me pedirem um Uber para minha casa. Meu telefone estava sem bateria. Lembro-me vagamente deles me ajudando a entrar no carro e me dizendo para chegar em casa em segurança. Não me lembro de cumprimentar o motorista, mas logo depois de entrar ele perguntou como foi minha noite e se eu fumava. Honestamente eu estava pensando em dormir um pouco. Ele então me ofereceu um baseado. Esse foi o primeiro momento em que eu comecei a prestar atenção em suas ações. Digo a ele que eu estava realmente cansado e só queria chegar em casa. Ele disse que o baseado era ótimo para o sono. Mais uma vez eu reforço que não queria, mas ele não aceitava não. Então eu pego o baseado, até que no meio do caminho ele fala: "Bem, vou ter que cancelar a corrida." Eu estava tão alterado que não percebi o quão perigoso era essa situação. Então ele cancelou a corrida e parou o carro. Estávamos no leste da Ponte Hawthorne, estávamos completamente isolados. Lá tinha alguns estacionamentos vazios e uma oficina fechada, então percebi que eu estava no carro não com um motorista de Uber, mas com um estranho. Eu não podia ligar para ninguém, e ele está tentando me dar maconha, que poderia ter alguma coisa dentro. Nos minutos seguintes, ficamos quietos.
E eu estava começando a entrar em pânico. Eu sabia que não poderia fazer muita coisa para me defender naquele momento. Lembro-me de prender um par de chaves na minha mão para me defender. Eu olho para cima para ver se esse cara está percebendo, e faço contato visual com ele no espelho do retrovisor. Ele estava olhando para mim, mas eu não conseguia ler sua expressão, e finalmente ele diz algo: "Bem, vamos sair daqui." Digo a ele que vou chamar outro Uber para chegar em casa, e ele diz: "Oh não, ainda tenho o seu endereço, ainda vou te levar para a sua casa." Por um momento fiquei aliviado, acho que queria acreditar nele, que chegaria em casa em segurança. Tentei me acalmar, pensando que ele não tinha feito nada ameaçador, talvez ele fosse apenas um cara com ações estranhas. Nessa época, eu morava no campus da PSU no centro de Portland, na área sudoeste da cidade. Ele me levou para o norte no lado leste do rio. Na região existem várias pontes. Enquanto ele continua se movendo para o norte, ele teve várias oportunidades de pegar uma saída e me levar de volta ao centro. E na região que ele estava me levando existem algumas grandes áreas industriais que podem ficar muito isoladas à noite, geralmente é cercada por muitas florestas, então eu sabia que ele poderia me levar em uma área isolada muito rapidamente. Depois que ele passou mais uma saída da ponte, eu estava quebrando meu cérebro para achar uma maneira de fazê-lo realmente me levar para casa. Então eu digo: "Oh, você pode ir mais rápido, tem gente me esperando em casa", o que era mentira. Embora eu tenha dito isso de uma maneira muito mansa, o motorista não estava respondendo, mas ele pegou a próxima saída que começou a me levar para casa. Meu telefone estava completamente morto e ele ainda tinha várias chances de pegar as rodovias próximas e sair da cidade em alta velocidade. Eu estava ansioso e com a mão na maçaneta da porta, pensando em apenas pular em qualquer no sinal vermelho, se ele fizesse algo do tipo. Estávamos chegando bem perto do meu apartamento, e estava mais uma vez tentando me convencer de que estava sendo paranoico, embora alguns minutos antes eu estivesse com tanto medo que estava quase chorando. Então, uma vez que chegamos a cerca de 2 quarteirões do meu apartamento, eu minto e digo a ele que é mais fácil parar aqui e ele poderia ir embora. Mais uma vez ele não diz nada, mas diminui a velocidade do carro. Mas quando vou abrir a porta está trancada. Eu tentei levantar o mecanismo de bloqueio manualmente, mas ele não se movia. Olho para ele instintivamente para ver o que está acontecendo, e ele está com a cabeça quase totalmente virada para mim, os ombros ainda voltados para o volante, mas estava sorrindo para mim de uma forma muito estranha. Foi o sorriso mais estranho que eu já vi. Era tão bizarro, eu comecei a chorar e pedir para ele abrir a porta. Eu estava tão assustado e ainda muito bêbado, e graças a Deus ele abriu. Eu nunca vou me esquecer dessa sensação de vulnerabilidade, não apenas por estar bêbado em seu carro sem ter como entrar em contato com ninguém, mas mesmo quando eu saí do carro eu continuei sentindo como se ele de alguma forma estivesse me seguindo. Quando cheguei em casa, descobri que minha namorada tinha saído com suas amigas, e não estava em casa. No dia seguinte, eu me convenci de que estava pirando por nada, mas no meu interior eu realmente me senti em perigo. Recentemente ouvi um podcast, e nele falava como alguns assassinos em série faziam corridas de treino, pegando passageiros e vendo se ele conseguia com que os passageiros confiassem nele até que ponto fora de sua zona de conforto. Eu me sinto assustado de pensar que naquela noite foi uma espécie de treino para o motorista daquele Uber. Então, essas foram as histórias de hoje. Deixe nos comentários se já passou por algo parecido, dê seu like e se inscreva no canal. Para continuar recebendo nossos vídeos, clique em um dos vídeos no lado e continue nos assistindo.